de bênçãos dos céus, sim, chuvas de bênçãos dos céus, gota somente nós temos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse momento de venda no campo especial, mostrando aqui para vocês que coisa linda. Olha esse pé de mangaba, que coisa mais linda. Tem demais aqui, tem demais. Tem mangaba, tem curriola, tem tudo quanto é tipo de fruta do cerrado. E nessa época do ano, tem muita. Murici, gabiroba, é muito interessante. Coradinha, guapeva, bacupari, é um ambiente muito interessante. Eu gostaria de convidá-los a vir conosco conhecer. E quem sabe, aqui nesse lugar poderemos aguardar a volta do Senhor. Um forte e grande abraço a todos. Olá meus irmãos e minhas irmãs. É com alegria que eu cumprimento vocês em mais essa oportunidade de abrirmos a palavra de Deus e podermos tirar lições para as nossas vidas. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por este momento tão agradável, tão delicioso, de podermos abrir a Tua palavra e buscarmos o sustento para a nossa fé. Abençoe-nos com o êxito devido desta missão, para que possamos, pela Tua graça, não só nos prepararmos, mas também auxiliar no preparo de outros para o encontro contigo nas mansões celestiais. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Outras lições do Mestre dos Mestres. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Marcos capítulo 10, verso 52. Esse trecho aqui, que é a coluna dorsal do tema desta semana, sobre outras lições do Mestre dos Mestres, é um trecho da cura de Bartimeu, o cego, que nós voltaremos a comentar no decorrer do estudo. Algo muito importante que aconteceu que forma um paralelo para a nossa fé. Observa que, se lermos aqui o contexto desse tema, dentro da Bíblia Sagrada, aqui em Marcos capítulo 10, nós vamos observar que Bartimeu, ele vinha gritando, acompanhando a movimentação do povo, dos discípulos e a multidão que apertava Jesus ali, caminhando, e gritando. Só que esse indivíduo tinha algo diferente na forma dele gritar. Primeira determinação, de sendo cego, está procurando acompanhar a multidão para suplicar a certeza que ele tinha de que receberia essa bênção. E não foi à toa que Bartimeu recebeu uma cura direta. Tivemos outras curas, inclusive de cegos também. Jesus passou barro no olho do indivíduo, pediu para ele ir lá no tanque de Siloé e se lavar. Teve outro que foi 2, 3 vezes que ele tocou nos olhos, até que ele enxergou definitivamente. Note que aí existe um conteúdo, um diferencial em todo esse perfil, porque se o médico é um só, é o mesmo, e os pacientes eram diferentes, com a mesma deficiência, por que essa diferenciação na forma de ser curado? Se observarmos no verso 48 do capítulo 10 de Marcos, em primeiro lugar, Bartimeu chama ele de Jesus, filho de Davi. Olha a convicção que ele tinha de que esse era o Messias. Lembrando que a liderança da Igreja de Cristo não o aceitava como tal. Veio para que era seus e os seus não o quiseram. Isso para Jesus foi um diferencial muito importante. Ele escutando esse clamor e escutando essa expressão, que a liderança da igreja que deveria estar usando essa expressão, está crendo e está agindo em forma dessa expressão, não estava fazendo. E um cego estava fazendo isso. Alguém que nem sequer estava vendo ele, só ouvia falar no que ele fazia. E ele não teve dúvida. Quando ele usou essa expressão, foi o motivo pelo qual Jesus pediu para que o trouxessem até ele. E teve essa cura em uma só palavra: vai que a tua fé te curou.
Assim Jesus curou de uma só vez esse cego, graças ao conteúdo que ele portava de fé. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Não que os demais que ele curou em etapas não tivesse fé, mas não tinha a mesma quantidade que tinha esse indivíduo. Por isso, esse foi curado dessa forma. Lembra da fé também do centurião romano? Que à distância Jesus curou o servo dele, que ele comparou até o horário depois. E veremos mais um exemplo aqui também, dentro do decorrer desse tema, de alguém que foi curado da mesma maneira. A mulher cananeia. Daqui a um pouco a gente vai falar nisso. O fato, meus irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. E essas lições de fé deixadas pelo nosso Salvador nos deixa a convicção de que isso continua. Está do mesmo jeito, não mudou nada. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. O segundo tema, em vez de se esconder. Analisando agora Gênesis capítulo 3, verso de 1 a 11, nós temos aqui o relato de quando, o registro bíblico de quando entrou o pecado na vida de nossos primeiros pais e, consequentemente, desencadeou até os nossos dias. Essa atitude desse casal líder que governava este planeta, aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo, cometeram esse desatino e que nós colhemos resultados até hoje. Mas que, graças a Deus, nesse mundinho aqui que nós vivemos, foi aonde o Salvador veio. Pagou o preço por mim e por você, por Adão, por Eva, e vem para nos resgatar. O preço já foi pago. Algo que desperta uma certa curiosidade é por que Deus, ao caminhar no jardim, faz a pergunta: onde estás? Ora, com certeza absoluta, Deus sabia onde ele estava. Mas o que precisamos de observar aqui, meus amados, a situação em si. Deus é luz. O casal já tinha entrado em trevas, já estava nu porque estava em plena treva. Vocês já pensaram, uma explosão de luz no ambiente de trevas seria simplesmente letal. Eles não teriam estrutura para suportar o impacto de luz uma só vez se apresentando na frente deles. Seria mortal. Eles morreriam ali mesmo, naquele lugar. Não teria a menor chance de sobrevivência. Seria literalmente morrer de susto. Mas diferente de tudo isso, nos mostra então um Deus que permitiu o espaço da reflexão para o casal. Um Deus que permitiu as ações de quem estava vivendo já em trevas, para que não se assombrassem com a luz que estava vindo na direção deles. E olhando outros detalhes mínimos também, e muito importantes dentro desse contexto, é o amor, o carinho e a misericórdia de Deus, tentando preservar ao máximo a vida do casal e tentando formar alguma forma de interação entre eles, para que no momento em si que estivessem frente a frente, eles pudessem suportar de maneira favorável, receber as orientações que deveria receber e poder, ao sair devidamente habilitado ao máximo possível para enfrentar a situação que enfrentaria fora do Jardim do Éden. Interessante foi o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 5, verso de 11 a 19, onde Paulo faz um paralelo entre o primeiro e o segundo Adão, entre Adão e Cristo. Ele mostra que por um entrou o pecado e pelo pecado a morte, e pelo outro entrou a morte e pela morte dele a ressurreição e a vida. Muito interessante isso aí, né? Exatamente. O sono da morte, que era um símbolo da morte eterna, que aconteceria caso não fosse o êxito do Calvário, passou a ocupar todos os homens. E até há um comentário, até Moisés, né, durou a morte de Adão a Moisés.
mas a morte eterna estavam condenados até Moisés. Mas Moisés, com a formação do Êxodo e com o recebimento de bênçãos especiais, como a da própria ressurreição dele, do próprio Moisés, tendo rompido todas as questões pecaminosas pessoais dele e participado de toda a estruturação pecaminosa do povo de Deus escolhido, ele se tornou um vitorioso na graça, onde Miguel foi lá e o ressuscitou, como é apresentado em Judas, no verso 9. Por isso a expressão usada aqui no verso 14 de Romanos 5, que a morte reinou de Adão até Moisés, e não de Moisés para frente. Muito interessante essa comparação. Uma outra comparação muito interessante também, e não curioso. Jacó estava pensando que estava tudo correndo bem e estava dando corda na situação toda, mesmo estando desconfiado como ele ficou. Porque o cara colocar a pele no braço e o trem passar batido desse jeito, o negócio tem alguma coisa aí que está pegando muito. E o outro, Esaú, da mesma forma igual o pai, também entrando na onda com quem, né? Aonde que isso vai virar contra mim? Eu nasci primeiro mesmo, deixa ele pensar que vai dar certo. Mal sabia ele, brincou com a pessoa errada. Os dois, tanto Isaac quanto Esaú, foram fisgados pelo estômago. Imaginaram que estavam por cima da situação e entraram bem, todos dois. E aí não restou outra coisa para Jacó. A mãe dele mesmo viu que o piseiro que eles arrumaram, arrumou a trouxinha dele, o galo de briga, e falou: ó, meu filho, vaza. Olha, o cara saiu mais de 1.500 quilômetros de distância da onde ele estava, ali na terra de Canaã, para ir lá para Arã, lá na Mesopotâmia, no norte da Mesopotâmia. Pense, meus amados, que coisa tremenda esse acontecimento. Só que aí acontece outra experiência fantástica dentro desse contexto, que é justamente o do texto de Gênesis 28, de 10 a 17, aonde Jacó deita para dormir, escorou a cabeça até numa pedra e teve um sonho. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para esse sonho, que tem alguns detalhes muito peculiares. Ele sonhou que do céu estava descendo uma escada que tocava no chão. E tinha muitos anjos subindo e anjos descendo nessa escada. E Deus estava no topo da escada, lá em cima. Mas observe no verso 16 e 17, aqui do capítulo 28 de Gênesis, olha o que está escrito. Ao acordar Jacó do seu sono, ele disse: realmente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Irmãos, ele sentiu ali, quando acordou, a presença de Deus, agora acordado. E no verso 17, olha o que completa dizendo. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Ora, meus irmãos, junta as peças agora. Daniel, quando teve a visão que teve, várias delas, na qual o Senhor apareceu, o anjo apareceu para ele, igual lá no capítulo 10 do livro de Daniel, aquela experiência que o anjo Gabriel aparece para ele, evidentemente veio num sistema de transporte, que a hora que só os companheiros dele, só de escutar o barulho, correu todo mundo. E Daniel, quando viu aquilo, desmontou no chão. Lá de dentro saiu um semelhante ao Filho do Homem, veio e tocou nele. João também, quando viu aquele, achando que era Cristo, né? Aquela criança que colocou o pé em cima da ilha de Patmos e o outro pé lá no meio do mar. Aí ele está dizendo que o Senhor, com um pé de latão luzente, com um olho de chama de fogo, nariz saindo fumaça. Meu, me poupe, irmão. Ele estava vendo um sistema de transporte, como Daniel também viu, e não sabia o que era. Ficava confuso com aquele negócio todo. E caiu como se fosse morto. Jesus teve que ressuscitar ele, como Daniel também. Aqui Jacó, Deus sabia que ele não tinha a menor condição de assistir, porque ia ter que ser ressuscitado. Quantas vezes ele ficasse de pé, ele não tinha condição de ficar em pé. A estrutura emocional dele, aquela altura ali do que ele já tinha feito, o emocional dele estava todo arrebentado já, ele estava correndo com medo já do irmão matar ele. Como que ia enfrentar uma situação emocional dessa agora? Não tinha a menor condição.
E ele aqui está dizendo, quando ele acordou, ele teve a certeza que Deus estava ali. E dizendo que ali tinha um portal que abria para o céu. Então nós estamos falando aí de uma manifestação de ufologia bíblica clara, real, que aconteceu ali. Só que ele não pôde fazer parte dessa visão acordado. Ele teve que fazer parte dessa visão, de fato, dormindo. Mas tendo alguma coisa que o daria essa convicção, essa certeza, que Deus colocou no coração dele. Como foi outras visões que outros profetas também tiveram. A própria irmã White teve muitas visões desse jeito, em sonhos. E a própria Bíblia apresenta que isso é uma coisa muito normal de acontecer, que em visões ou em sonhos eu me revelarei a eles. É muito interessante isso aqui tudo, né, meus amados? Realmente muito curioso. No meio da fuga aqui, Jacó ainda tendo o acompanhamento divino na sua vida e as bênçãos de Deus sendo preparadas para ele. E Deus mesmo avisou para ele que ele ia trazer ele de volta nesse lugar, para que se cumprisse o propósito que Deus tinha para com ele. Por mais que a gente cometa erros, irmãos, que nós somos pecadores, todos nós, mas Deus tem propósito em nossas vidas. Quando nós aceitamos ser guiados por Deus, Deus cumpre com seus propósitos para conosco. Não é porque erramos ou pecamos que Deus nos abandona. Deus nunca abandona os seus filhos. Nós é que abandonamos a Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. No quarto tema, o Rabi Jesus. Irmãos, de todas as introduções dos capítulos do Novo Testamento, nenhuma é mais famosa do que João capítulo 1, verso 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, como fala também lá no verso 14. Meus amados, Verbo, ação, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós estamos falando de Deus. Um Deus que se fez homem, se fez um mortal, viveu entre nós como um mortal, mas era um unigênito revelado tanto pelo Pai quanto por Ele mesmo. Que ao ressuscitar, ao ressurgir, nem foi reconhecido, porque tomou a sua forma original que ele tinha. Mas enquanto ele esteve entre nós, andando conosco, até a sua morte e ressurreição, ele estava num corpo praticamente desfigurado pela evolução do pecado. Que é uma coisa que foi muito natural desde Adão até aqui então. Quando ele ressuscita, ele recupera a sua forma original, ou seja, supre os defeitos que ele tinha adquirido durante esse período que viveu aqui e pronto. E aí está o resultado. Ninguém o reconheceu. E assim mesmo ele passou mais 40 dias aqui na terra como um ser divino. Por isso que ele está dizendo aqui, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Não é de admirar também que Ellen White tenha chamado de Jesus o maior mestre que o mundo já conheceu. Em 10 de junho de 1886, em Things of the Times. No quinto tema, nós temos a mulher que retrucou. Aqui nós temos Mateus capítulo 15, verso de 21 a 28, comparado com Marcos 7, de 24 a 30. Jesus estava andando ali na altura da região de Tiro e Sidom, quando a mulher, então cananeia, veio me importunando como o cego Bartimeu. Lembra que comentamos? De longe, Senhor, vem curar minha filha. Me escute, por favor, me atende, me atenda, me dê atenção. E vinha naquela gritaria o tempo todo, mas certeza que ela ia mexer com ele. E mexeu. Quando Jesus resolve dar ouvido para ela, depois de muita insistência, ele usou uma expressão, mas ele tinha certeza que ela não ia se ofender. Não convém tirar do pão dos filhos para jogar para os cachorrinhos. A mulher falou, meu Senhor, os cachorrinhos sobrevivem das migalhas de pão que cai da mesa dos seus senhores. Jesus, naquele momento, comentou que nunca viu tamanha fé em Israel, como também foi no caso do centurião romano. Lembra que comentamos logo no início? Está aí, meus amados. À distância essa menina foi curada e deixou ali um exemplo de fé inabalável e alguém que não fazia parte do povo de Deus, mas passou a fazer parte de forma convicta e determinada. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã.
No sexto tema, um aluno que entende. Aqui nós temos Marcos capítulo 8, verso 31 ao 33, e também podemos olhar o verso 37. Jesus toca numa conversa, numa milindra, que os apóstolos não queriam saber, de forma alguma. Ele comentando sobre ele ir até os fariseus e ser perseguido, ser maltratado, ser cuspido, ser morto, e no terceiro dia ele ia ressuscitar. Era um desafio para os discípulos escutar isso aqui. Eles não queriam nem ver e muito menos ouvir esse tipo de conversa. Aonde Pedro, inclusive, desencadeou, advertindo Cristo quanto a isso, e Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Irmãos, isso aqui é algo muito sério. Jesus estava anunciando a via dolorosa para eles, e eles não estavam prontos para ouvir aquilo ali. Muitas vezes, irmãos, nós somos alunos que nos recusamos a entender a verdade, e muito menos aceitar a verdade. Nós precisamos ser aluno que aceitemos a verdade e que vivamos a verdade. Tenhamos como exemplo a referência dessas pessoas que até nem era da igreja de Jesus e demonstrava tamanha fé e compreensão aos seus ensinos. Como temos em Hebreus capítulo 5, verso 12 a 14, que a verdadeira educação envolve um crescimento progressivo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. O sétimo tema, servi-lo é um deleite. Queria citar um texto aqui de Caminho a Cristo, página 58 e 59, onde o tema trata do seguinte: na companhia de Jesus, o dever torna-se um deleite. Irmãos, realmente, servir a Deus é um deleite. Servir a Cristo é um deleite. Santo Deus, fortaleça em nós esse sentimento maravilhoso de prazer de andar nos teus caminhos e de te servir em espírito e em verdade e ser útil àqueles que nos cercam. Santifica-nos na tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é verdade. E capacita-nos para cumprir com as orientações que tu nos tens dado, preparando-nos para o teu reino. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os benditos veremos chuvas de bênçãos dos céus. Sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gota somente nós temos.